como o ar das montanhas, transparente como vinho, e o cheiro de pinho vem como o vento no entardecer, como voz de campainhas, e quando a pedra e a árvore dormem, então também estará sonhando minha cidade, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Avi Harim Salut Kanyani Verelani, e o cheiro de pinho vem como o vento no entardecer. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, tu és cidade do meu rei, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Shabbat Shalom, Yevaneleha Vishmeleha, Yav Donai Panaveleha Vihoneha, Isadonai Panaveleha, Yaseleha, Shalom, Shalom. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Aleluia, graça e paz, Shabbat Shalom, meus queridos, minhas queridas. Deus possa nos abençoar nesta viração do dia mais uma vez aqui para podermos participar deste Shabbat, Shabbat Shalom. Que o Senhor possa nos trazer o seu refrigério, que nós possamos compreender a importância do descanso, de contemplarmos aquilo que Deus tem feito para nós, de olharmos para as nossas vidas e sabermos que Deus tem promessas para cada um de nós, de olharmos para o nosso chamado, de olharmos para aquilo que nós temos tido de propósitos e sabermos que Deus, de certa forma, tem se movido ao nosso favor. Shabbat Shalom é realmente o dia da semana em que nós tiramos para poder olhar para o alto e agradecer a Deus. Aprendemos a ter um coração agradecido, um coração contrito, quebrantado. Talvez a nossa semana não tenha sido das melhores, mas a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Graças pelo dia, graças pela noite, graças pelo frio, graças pelo calor. Olha o calor que temos vivido, o calor que temos passado, para muitos até insuportável, Hoje, aqui em Bauru, nós atingimos 42 graus com 15% de umidade relativa, temperatura elevada com sensação de deserto,
né? A gente respira e acaba sentindo até a falta de ar, porque o ar está seco, né? Um calor escaldante. Mas também eu preciso te lembrar que o calor faz parte das estações do ano. O calor faz parte do ciclo das estações. Daqui a pouco vem as chuvas, daqui a pouco vem o tempo chuvoso, e Deus vai nos abençoando, dia após dia. Ele vai nos dando graças, vai nos dando bênçãos, e nós vamos evoluindo, dia após dia, atingirmos a estatura de varão perfeito. Eu hoje, neste Shabbat Shalom, eu queria refletir muito com você sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos fazendo e associar o que Deus tem para as nossas vidas ao decreto de Yom Kippur que vem para cada um de nós. O dia do perdão traz à existência uma promessa para as nossas vidas. A palavra de Deus, quando revela sobre o perdão, ela diz que aquele que tem o coração contrito e quebrantado, ele é um homem que tem o coração segundo o propósito de Deus. Eu convido você a ficar comigo, a estar comigo, para que hoje no nosso devocional nós possamos refletir muito, refletir bastante sobre as bênçãos que nós temos de Deus quando liberamos o perdão para aqueles que necessitam. Queria dar boas-vindas para quem está conosco, deixa eu ver aqui. Meu pai, Deus abençoe o Senhor. Saudades, Deus possa continuar os protegendo, os guardando, os livrando de todos os males. Jaqueline, Deus abençoe você. Pastor Marcel, Shalom, Deus lhe abençoe, pastor. Deus abençoe a pastora Fran. Deus abençoe a Angel. A Angel, ela fez 15 anos ontem, uma princesa, Que a Angel possa continuar sendo esse modelo de filha, tendo esse respaldo na educação, neste modelo de família, pastor Marcel, pastora Fran, que vocês têm formatado, que vocês têm gerado e que vocês têm trazido à existência, amém? Nós somos chamados para fazer a diferença neste mundo e não podemos nos curvar diante das coisas que o mundo prega, mas precisamos estar vivendo aquilo que a palavra de Deus nos revela. Meu amigo Eli Lazari, Deus abençoe você, Deus possa prosperar os seus caminhos, trazer à existência grandes bênçãos para a sua vida. Luana Ferreira, lá de São Manuel, Cássia, lá de Lindóia, Deus abençoe vocês, Deus abençoe os seus caminhos. Meu querido amigo Fabrício, lá de Mogi Guaçu, Fábio, lá de São Manuel, Clodoaldo, Meire, Sueli, Deus os abençoe. Cissa, Deus seja contigo, com toda a sua casa, que Deus possa prosperar os seus caminhos. Nossa prima Fátima, lá de Jabuticabal, Deus abençoe você, Fátima, Deus abençoe sua vida. Camila também está conosco. Pastor Danilo, lá da Gepan de Limeira, Deus o abençoe, pastor Danilo, Deus possa abençoá-los poderosamente, amém? Queria também deixar um abraço aqui para o Heber Ricardo, nosso colega lá de Lençóis Paulista. Heber, que as tuas mãos sejam abençoadas e que tudo aquilo que você fizer seja próspero e seja abundante. Amém? Tome posse, Heber. Assim como esse é um decreto para todos nós, Minha mãe, oi mãe, oi mãe, eu falei para o pai, esqueci da senhora, me desculpe mãe. Mãe, aquele beijo para a senhora, Deus possa prosperar as suas mãos também, mãe. Minha mãe, uma mulher que sempre me mostrou o caminho que o trabalho traz, um caminho que traz edificação, um caminho que traz bênção, um caminho em que enobrece o homem e traz dignidade para o homem, com conduta reta, com caráter aprovado,
O trabalho é algo que traz dignidade, traz resultado, traz provisão e traz prosperidade. Amém? Que assim seja. Este modelo que minha mãe me ensinou, também é uma referência para todos vocês. E eu queria hoje, aproveitando esse tempo de refrigério, um tempo onde nós olhamos para dentro de nós, num momento de gratidão, refletir com você sobre esta semana, Essa semana nós tivemos a celebração de uma festa importante para o calendário dos hebreus, para o judaísmo, a festa chamada Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, o dia que Deus traz à existência um decreto de perdão para o homem, um decreto de salvação, Olhe, Jesus veio ao mundo. Jesus morreu por mim e morreu por você. Jesus declarou o perdão para as nossas vidas, mesmo antes de nós termos nascido, mesmo antes de nós termos sido gerados. O perdão já havia sido promovido. Agora, cada um de nós tem que ter a consciência de que o perdão é uma decisão para a transformação das nossas vidas. O perdão é uma decisão que nós devemos tomar para andarmos em retidão diante do Senhor. Por quê? Porque imagine você o seguinte: se eu tenho algo de errado na minha vida, se eu faço algo errado, eu tenho sim direito ao perdão, mas eu também tenho que ter responsabilidade para mudar a minha vida, para não voltar a cometer os mesmos erros, as mesmas transgressões. O perdão me liberta do jugo, o perdão me liberta da escravidão do pecado, o perdão me traz uma nova oportunidade de viver na presença do Senhor. Porém, o perdão também gera em cada um de nós a responsabilidade de caminharmos numa vida de escolha, de transformação, para que nós não venhamos a voltar naquele erro que porventura a gente tenha cometido e pedido perdão. Perdão é decisão. Quem que falou isso aqui agora? Perdão é decisão maravilhosa, leveza de alma. Sim, Vera, exatamente isso. O perdão, a gente decide pedir perdão para ser perdoado. A gente decide perdoar para ser liberto da escravidão. E libera, e vai embora, para também poder ser livre e liberto. Então, nós precisamos compreender isso, sabe? Existiu um homem, Davi, um rei, ungido do Senhor, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Que este coração possa ser o nosso. Davi não tinha receio de se apresentar diante de Deus, reconhecendo os seus erros, as suas falhas, os seus pecados e as suas transgressões, e se rasgar diante do Senhor, para que ele pudesse ser livre, liberto, sarado, restaurado. Quantos de nós vivemos hipocrisias? Quantos de nós vivemos de máscaras de santidade e temos nos esquecido que não conseguimos enganar ao Senhor nosso Deus? Que diante de Deus nós temos que nos apresentar com vestes transparentes, brancas, límpidas. Eu e você precisamos continuamente avaliar a nossa vida, avaliar os nossos passos, avaliar os caminhos que nós temos andado, os caminhos que nós temos seguido, aquilo que nós temos alimentado a nossa alma. Os nossos olhos, os nossos ouvidos estão associados a quê e a quem? Nós precisamos avaliar continuamente por onde nós temos andado.
para não entrarmos em rota de tropeço, de vergonha, para não vivermos maldições nas nossas vidas. Meus queridos e minhas queridas, que esta palavra para as nossas vidas possa ser o dia do perdão, para que Deus possa nos perdoar. E eu queria hoje, refletir um pouco mais com você sobre isso. Todos nós sabemos o nosso nível de pecado, todos nós sabemos os nossos níveis de transgressões. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no Evangelho que o Senhor nos ensina, a palavra que está na parábola do servo impiedoso, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. E aqui Jesus mostra para nós o seguinte: não importa quantas vezes você errar, não importa quantas vezes você pecar, a misericórdia do Senhor vai lhe alcançar e vai trazer à existência a possibilidade de você mudar a sua vida. E Jesus continua dizendo no verso 23, Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Um rei, os seus servos, e o rei queria acertar as contas. Assim é o reino de Deus. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia lhe acontecido. Então, o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Gente, uma parábola tremenda para as nossas vidas, uma parábola poderosa. Eu queria dar aqui uma saudação especial para a dona Silmara Riso, esposa do meu xará Luiz Fernando, lá de Limeira. Deus abençoe, pastora, Deus abençoe você e sua casa, que Deus possa os abençoar poderosamente. Amém? Outras pessoas entraram aqui conosco, né? Deus abençoe cada um de vocês, seus lares, suas famílias. E a gente, voltando para essa reflexão do servo, olhe que interessante, né? Um servo se apresenta diante do rei com uma dívida gigantesca, com uma dívida enorme, com uma dívida praticamente impagável.
e ele clama ao seu Senhor, clama ao seu Deus, e a sua dívida é perdoada. E ele tem o perdão sobre a sua vida. Porém, aquele servo, ao invés de sair dali e praticar da mesma forma, ele encontra alguém que lhe devia, que era conservo do mesmo rei, ou seja, servia ao mesmo Senhor. E ele cobra a dívida que este conservo tinha com ele. E não perdoa da mesma forma que ele havia sido perdoado. Eu queria que você pudesse compreender algo. Eu queria que você pudesse entender algo. Nós não fomos chamados a este mundo para estar sendo juízes, para estar apontando o dedo para conservos, para irmãos, para pessoas que estão conosco. Porque nós somos chamados para servir, nós somos chamados para sermos servos. Os nossos pecados, eu garanto para você, foram perdoados quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Porém, muitos de nós têm muitas dificuldades para liberar perdão. Muitos de nós continuam apontando dedos de julgamento para aqueles que um dia nos fizeram mal, nos magoaram, para aqueles que têm dívidas conosco. Meu amado, minha amada, limpe seu coração, limpe tudo aquilo que possa trazer mágoas, rancor, ira. O perdão de Deus te alcançou e você também precisa liberar perdão para aqueles que precisam do teu perdão, que precisam da tua liberação, a carta de alforria. Perdão é rompimento. Perdão é você ser liberto e libertar alguém. Quando nós temos ausência de perdão, nós estamos amarrados, nós estamos aliançados pela mágoa, pela ira, pelo rancor a outras pessoas. Quando nós liberamos perdão, tudo se faz novo, tudo se renova. Como disse a Vera, nós nos tornamos mais leves. Existem pesos que nós não devemos carregar, nem podemos querer carregar sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros. E estes pesos são libertos, são liberados através do perdão. Meu amado, minha amada, olhe a consequência para esse servo impiedoso. Ele não liberou perdão, ele foi duro de coração, ele foi pesado. E a consequência foi danosa para ele. Da mesma maneira que queremos ser perdoados, nós devemos liberar perdão. Da mesma vez que queremos conquistar, nós devemos liberar as conquistas. Da mesma forma que queremos, nós devemos oferecer àqueles que também querem. Meu amado, minha amada, não seja o dedo que aponte, mas seja a mão que se estende para trazer solução, para trazer bênçãos. Nós não fomos chamados a este mundo para viver algo do tempo da antiguidade, da lei, olho por olho, dente por dente. Nós somos chamados a este mundo para vivermos a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. A maravilhosa graça do Senhor que nos edifica, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós tendo falhas, erros, transgressões. O amor do Senhor nos invadiu para que nós possamos também amar, para que nós possamos também perdoar, para que nós possamos também sermos
pessoas que geram algo na vida das pessoas. Amém? Eu queria, nesse sentido também, falar sobre a oração que Jesus nos ensinou. A oração que Jesus nos ensinou, ela nos ensina, ela nos molda. Jesus, no capítulo 6, a partir do verso 5, ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Quando você orar, tire a máscara da hipocrisia da sua vida. Você não é melhor que ninguém. Você precisa do Senhor, assim como todos nós precisamos. Nós não podemos viver de máscaras diante do Senhor, hipócritas. O Senhor falava da hipocrisia dos fariseus, comparando-os como túmulos caiados, bonitos por fora, pintados, mas podres por dentro. Quando nós abandonamos a hipocrisia, deixamos a incredulidade, exercitamos a nossa fé, nós nos alinhamos com a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Senhor Jesus continua dizendo, continua ensinando: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e teu Pai que em secreto vê, te recompensará publicamente. O Senhor está dizendo o seguinte: você não precisa ficar orando para aparecer, mas você precisa estar orando para ter intimidade. Entrar no quarto e orar em secreto fala de você orar na onde você tem intimidade com o Senhor. Este termo, fechando a porta do teu quarto, entrando no teu quarto, fala de um lugar chamado Tameion. Tameion é o lugar do tesouro, o lugar secreto, o lugar onde nós podemos nos rasgar diante do Senhor. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Nós não precisamos fazer orações bonitas para que as pessoas ouçam, mas nós precisamos fazer orações com o coração rasgado diante do Senhor. Porque olha o que o Senhor começa a dizer, continua dizendo: e quando você estiver orando, não useis vãs repetições, como os gentios, como os incrédulos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe? Oração não é mantra para ficar sendo repetido. Oração é um diálogo com o Pai, é um diálogo com Deus. E não são pelas vãs repetições, pelos mantras, que o Senhor irá nos abençoar, tampouco nos ouvir. E aí Jesus continua dizendo: não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Não vos assemelheis, pois, a eles. Quem? Aos gentios, aos incrédulos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vos pedir. O Senhor sabe o que você precisa, mas Ele diz assim: você tem que pedir. Sabe por quê? Porque Deus é Pai e Ele quer ter intimidade com o Filho. O Pai sabe o que nós precisamos, mas Ele vai pedir que nós tenhamos intimidade com Ele para nos despirmos, nos rasgarmos e pedirmos a Ele, não é? E aí o Senhor Jesus continua ensinando e dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A grandeza do Senhor para fazer todas as coisas, para que nós possamos fazer a vontade dEle, para que Ele seja
o provedor e a provisão nas nossas vidas, o pão nosso, o maná de cada dia, nos seja dado do alto. E ele continua dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E na versão católica, ela é mais incisiva ainda, porque diz: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Meu querido, Yom Kippur, dentro da oração do Pai Nosso. Yom Kippur, o dia do perdão expresso para que nós possamos nunca nos esquecer que nós temos que perdoar para sermos perdoados. E continua dizendo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, para que o reino do Senhor venha, nós temos que ter perdão, nós temos que estar debaixo da vontade do Senhor, seja no céu, seja na terra, seja na alegria, seja na tristeza, seja no dia bom, seja no dia ruim. Nós temos que saber que nós temos que ser gratos a Deus por todas as coisas que estão acontecendo, por todas as coisas que estão se movendo na nossa vida. Se o dia não foi bom, compreenda que talvez Ele colocou diante de você coisas hoje para que você possa crescer, ser capacitado, ser provado e estar vivendo um decreto novo amanhã, mais forte, mais resistente, mais firme, mais fortalecido. Olhe para o alto, que é do alto que vem o teu socorro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E olhe só, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Sabe, o poder emana de Deus, a glória emana de Deus. O reino é uma promessa para a tua vida. Jesus foi rejeitado pelos seus, porque não souberam compreender quando ele disse: é chegado o reino de Deus. Os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, queriam um reino temporário, queriam um reino imediato, queriam um reino de governo, de império. E Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. O teu reino é eterno. A promessa para a tua vida é de vida eterna. Não deixe que a falta de perdão, não deixe que as mazelas deste mundo, não deixe que as suas aflições, rancores, angústias, tristezas roubem o decreto de eternidade que o Senhor tem para a tua vida. E o Senhor continua dizendo nos versos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você compreende agora? Porque Jesus, naquela cruz, com os braços abertos, cravados na cruz, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você compreende agora a necessidade que você tem de também liberar perdão para ser perdoado? Viva um dia atrás do outro, para que o perdão possa ser uma verdade na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Creia, libere perdão e viva o rompimento na sua vida. Nós entramos em outubro, e quando nós lembramos do decreto profético que estava sobre as nossas vidas para o mês de outubro, nós vamos lembrar e vamos testemunhar
que outubro é mês de arrependimento. É mês de pedirmos perdão a Deus, de rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes, para que os céus se abram sobre as nossas vidas. Arrependimento gera vida. Arrependimento gera avivamento. João Batista pregava, João Batista dizia: vós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Quem disse para você que você pode fugir da ira do Senhor? E ele dizia: arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento. Quando você pede perdão para Deus, não basta ser um perdão da boca para fora, mas necessita ter um fruto de arrependimento, gerar um fruto, para que o teu perdão não seja apenas algo legalista, mas seja algo que mostre que você tem um compromisso e um comprometimento para mudar de vida. Porque quando você virar a chave, quando você se entregar, Deus mudará a tua vida, Deus mudará o teu destino. Arrependimento deve gerar fruto, para que o fruto gere vida, e gerando vida, o Espírito Santo que está em nós gere avivamento. Avivamento. Trazer vida novamente àquilo que estava morto. Existem pessoas que acham que avivamento é reteter na igreja. Tem pessoas que acham que avivamento é sentir arrepios, sentir calafrios, é cair no espírito. Avivamento é muito mais que isso. Avivamento é muito mais que uma emoção, que um sentimento. Avivamento é nos tornarmos vivos de novo, vivos para a obra do Senhor, vivos para o chamado, vivos para um entendimento genuíno, conscientes. Avivamento é vivermos a verdade nas nossas vidas. Amém? Então, eu queria que você hoje, neste nosso Shabat, pudesse entregar a tua vida totalmente ao Senhor, pedir perdão dos seus pecados, gerar arrependimento na tua vida, porque olhe, o decreto para o mês de outubro é de rompimento, restauração e restituição. Se o vaso está quebrado, o Senhor irá restaurar. E depois que o vaso for restaurado, ele será restituído, ele será cheio. Vaso quebrado não pode ser restituído, mas vaso que pediu perdão, que se arrependeu, que gerou frutos, Deus restaura para poder encher de novo, para poder restituir. Assim eu creio e assim eu libero esta palavra sobre a tua vida neste nosso Shabat Shalom. Shabat para a sua vida, Shalom para a sua vida, que você possa ter um dia de refrigério. Vamos orar? Eu queria que você pudesse orar comigo. Que você pudesse estar apresentando sua vida diante do Senhor. Que o Senhor possa lhe encher da sua graça através do perdão. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, não são palavras de homem que convencem o pecador do seu pecado. Não são palavras de homem, Senhor, que convence o homem da justiça e do juízo que vem do alto, que vem do Senhor. São aqueles homens, meu Pai, tocados pela Tua presença, ó Espírito Santo, que são convencidos
que necessitam mais de Ti, que necessitam, Senhor, da Tua presença, que necessitam, Senhor, do Teu chamado, que necessitam, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor possa tocar agora na vida destes homens, na vida dessas mulheres, e que eles possam, meu Deus, ver e viver o sobrenatural. Pai, libera perdão, que as transgressões, as iniquidades e os pecados sejam perdoados e que o Teu nome seja edificado, Senhor. Pai, que o ego possa ser deixado de lado para compreendermos que dependemos de Ti e que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, perdoe os nossos pecados. Escreva, Senhor, o nosso nome no livro da vida e que seja feita a Tua vontade e o Teu reino seja estabelecido. Pai, hoje dia de Shabat, nós agradecemos a Ti, Senhor, por todas as coisas, pelo frio, pelo calor, pelo dia bom ou pelo dia mau. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem nos encaminhado, tem gerado, meu Pai, um decreto sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe poderosamente. Assim Te pedimos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, que você possa ter um sábado de bênção. Shabat Shalom para você, cheio da unção do Senhor, da presença do Senhor. Deus os abençoe, Deus prospere os seus caminhos, Deus os edifique, Deus possa alagar os vossos campos, as vossas tendas, e que você possa crer que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Domingo temos nosso culto às 19 horas. Que você que possa estar presente esteja. E se você não puder, nós teremos a nossa transmissão pela live também. Deus seja convosco. Paz seja convosco. Emanuel, o Senhor é conosco. Shabat Shalom. Graça e paz. Beijo no seu coração, amo sua vida. Nos vemos na segunda-feira para o nosso devocional. Graça e paz. Santo, 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 é Senhor de Israel. Como os anjos